Muito bem, vamos começar a parte 3 dessa turma, né, desse curso com exercícios, provas de concursos anteriores da FCC. Vamos, nessa parte 3, começar as questões. Na verdade, coincidentemente, nestas provas selecionadas, só uma questão caiu a respeito de legislação tributária, né? É um tema que costuma cair pouco, realmente, até porque é um dos menores títulos do Código Tributário Nacional, e nessas questões selecionadas, dessas provas todas, foi só essa questão. Então, vamos lá. Legislação tributária. Aqui há um detalhe importante para a gente responder a questão. Existem vários métodos para se interpretar a legislação tributária. Interpretação, e na verdade, podem ser utilizados para interpretar a legislação todos os métodos de interpretação previstos na hermenêutica. Hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação das leis. Então, interpretação lógico-sistemática, teleológica, benigna, na interpretação, enfim, todos os tipos de interpretação cabem para interpretar a legislação tributária. No entanto, o CTN exige para determinados assuntos determinado tipo de interpretação. O artigo 111, por exemplo, exige para as hipóteses de suspensão ou exclusão do crédito, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigação acessória, exige interpretação literal, lá no artigo 111, que é um artigo que costuma muito cair em prova. Interpretação literal. E o artigo 112 exige interpretação benigna. Vamos lá, o que determina esse artigo 112 para a gente resolver a questão? A lei sobre infrações e penalidades interpreta-se favoravelmente ao sujeito passivo quando houver dúvida com relação, aí vem, a capitulação legal do fato. Será que aquele ato praticado pelo sujeito passivo está realmente capitulado como ilícito tributário, uma infração tributária? Dúvida com relação à natureza ou às circunstâncias materiais do fato ou os seus efeitos, as provas do processo. Dúvida com relação à autoria, imputabilidade ou punibilidade. Será que ele foi o autor? Será que se a gente pode realmente imputar a responsabilidade ao contribuinte ou ao responsável? E dúvida com relação à natureza ou graduação da penalidade. Será que essa infração se encaixa numa multa de 50% ou numa multa de 30%? Então, em todos esses casos, a decisão tem que ser favorável ao sujeito passivo. É uma regra do direito, né? In dubio pro réu, no direito penal. Em caso de dúvida, tem que decidir a favor do réu. E no direito tributário é a mesma coisa, in dubio pro contribuinte. Aí o cara passa uma semana para decorar isso tudo, capitulação legal do fato, natureza, circunstâncias materiais, autoria, imputabilidade, punibilidade, natureza ou graduação da penalidade, não precisa nada disso. Basta lembrar dessa frase. A legislação é sobre infração? In dubio pro contribuinte. Se houver dúvida sobre qualquer que seja o assunto, há que se interpretar favoravelmente ao contribuinte. Embora o fisco utilize normalmente a expressão in dubio, pau no réu, né? Pau no contribuinte. Então vamos lá. Primeira questão, e única, né, a respeito de legislação tributária. Durante o julgamento no Tribunal Administrativo de Recurso, interposto por contribuinte contra a decisão de primeira instância administrativa, que ratificou as exigências constantes no auto de infração. Então, o contribuinte entrou com a impugnação do auto de infração e a decisão de primeira instância ratificou o auto, manteve a exigência. Então, o contribuinte recorreu, certo? Recorreu para a segunda instância. E aí, os 4 julgadores administrativos, após debates,
não chegar a uma conclusão sobre as circunstâncias materiais de fato narrado na acusação. Ora, então havia uma dúvida com relação às circunstâncias materiais, às provas do processo. De fato narrado na acusação, necessárias para a qualificação da penalidade cominada ao contribuinte. Então havia dúvida com relação a isso. Em face de dúvida presente em situação hipotética, como a apresentada, deverá a lei tributária que define infrações ser interpretada. Então vamos lá. Letra A. Pelo método teleológico, pois é a técnica pela qual o intérprete procura o sentido da regra jurídica, verificando a posição em que essa se encarta no diploma legal e as relações desta com as demais regras no mesmo contidas. Na verdade, ocorre o seguinte, aqui está tudo errado, né? Porque a interpretação não é teleológica, e a interpretação teleológica não é isso que está aqui. Teleológica é o seguinte, tele é distância. Lógica vai buscar a lógica do examinador à distância, ou seja, há um tempo atrás, né? Então, sempre que a lei, muitas vezes a lei é complexa e tal, de difícil entendimento, então você busca o mens lege. O mens lege é a ideia do legislador ao fazer aquela lei. Qual era o objetivo do legislador ao regrar aquilo? Então, esta é a interpretação teleológica. Certo? Por exemplo, o conscrito, quem presta serviço militar, ele não é proibido de votar, ele é proibido de se alistar no cartório eleitoral. E, como consequência, não pode votar. Então, o mens lege, a ideia, é proibi-lo de votar, porque ele não pode se inscrever no cartório eleitoral. Só que ele pode se inscrever com 16 anos. E aí? Não há proibição de que ele vote. Há proibição de que ele se aliste, mas ele já estava se alistado no cartório eleitoral, já estava alistado no cartório eleitoral aos 16 anos. O conscrito é quem presta serviço militar. E agora está prestando serviço militar, está conscrito, ele não está proibido de votar, ele já está alistado no cartório eleitoral. Então, assim entende hoje, por uma interpretação teleológica, qual era a ideia, qual era a lógica do legislador? Era determinar que ele não votasse. Então, ele não pode votar em função dessa interpretação teleológica. Vai se buscar a distância, a lógica, a ideia, o mens lege do legislador. Letra B. Vai ser interpretado nessa lei, no caso que está havendo dúvida, da maneira mais favorável ao acusado, da mesma forma que seria feito se houvesse dúvida quanto à capitulação legal do fato. Perfeito, olha aqui, ó. Dúvida com relação à capitulação legal do fato. Na verdade, se houver dúvida sobre qualquer que seja o assunto relativo à legislação sobre infração, há que se decidir favoravelmente. Ok? Há que se decidir favoravelmente. Então, o nosso gabarito é a letra B de bola. Mas vamos ver o erro das outras. Letra C. Há que se interpretar da maneira menos favorável ao acusado. Não, é o que eu disse, a fiscalização às vezes faz isso, né? Indúbio pau no contribuinte e não pró-contribuinte. É lógico que tem que ser de maneira mais favorável. Letra D. Tem que ser interpretado sem que haja qualquer benefício ou prejuízo ao acusado. Dado que a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da efetividade da natureza e extensão dos efeitos do ato. Isso é verdade. Quer dizer, essa parte final é verdade, né? O artigo 118 do Código Tributário Nacional, que é o princípio do non-olet, não tem cheiro, né? Non-olet é não ter cheiro. Determina que não interessa ao cheiro, ao ato em si, o que gerou aquela receita, por exemplo. Então, se o cara oferiu renda com atividade ilegal, ele vai ser tributado. O fato gerador é a aquisição da renda. Certo? Então, não interessa a licitude ou ilicitude do ato praticado. O artigo 118 é muito claro nisso. E esse final está certo, ou seja, o final, né?
independe da intenção do agente ou da efetividade da natureza, extensão dos efeitos, etc, etc, etc. Mas o início está falando, sem que haja qualquer benefício ou prejuízo ao acusado, tem que ser beneficiado, tem que ser interpretado favoravelmente a ele. Na letra E, pelo método sistemático, pois é a técnica que empresta maior relevância ao elemento finalístico, buscando o sentido da regra jurídica, tendo em vista o fim para o qual ela foi elaborada. Esta é a interpretação teleológica. O que nós vimos lá, na primeira, na letra A, é a interpretação sistemática. Você interpreta as leis em conjunto, né? Interpretando sistematicamente. Por exemplo, a Constituição determina que somente a lei, no artigo 150, inciso 1, somente a lei pode instituir ou majorar tributos. O artigo 97 do CTN diz que somente a lei pode majorar ou reduzir tributo também, no inciso 2. Então, combinando os dois dispositivos, você vê que somente a lei pode majorar ou reduzir. Mas se a pergunta for só sobre o texto constitucional, é só para majorar que precisa de lei, para reduzir não. Certo? Então, essa é a interpretação sistemática. O Código, a Constituição diz que as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos, no artigo 145, parágrafo 2º. Já o Código, no artigo 77, parágrafo único, diz que não pode ter fato gerador, base de cálculo próprio de impostos, não pode ter fato gerador próprio de impostos e não pode ser calculado em função do capital das empresas. Então, você tem que combinar numa interpretação sistemática os dispositivos. A Constituição tem sempre uma interpretação sistemática. Aparece lá no artigo 150, inciso 6, a linha C, que é vedada a União, etc., Estado, Distrito, Município, instituir imposto sobre patrimônio, renda, serviços, partidos políticos, suas fundações, etc., etc., atendidos os requisitos da lei. Não fala em lei complementar. Mas como está regulando uma limitação, o artigo 146, inciso 2º da Constituição, exige lei complementar, e aí, então, é lei complementar, porque é uma interpretação sistemática. Você está pegando dois dispositivos e interpretando juntos. Certo? Muito bem. Mas o nosso gabarito, sem dúvida nenhuma, é letra B. De maneira mais favorável ao acusado, da mesma forma que seria feito se houvesse dúvida quanto à capitulação legal do fato. Maravilha. E agora sobre obrigação tributária. Vamos conhecer as nossas questões a respeito de obrigação tributária. Ora, você sabe que a solidariedade no direito tributário, ela pode ser uma solidariedade de fato. Ocorre quando os solidários têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação. Por exemplo, dois amigos começam a comprar e vender carro num galpão lá, sem constituir pessoa jurídica nem nada. Eles são solidariamente obrigados porque eles têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador. Na solidariedade legal, não. Ela ocorre por determinação prevista em lei, independente do interesse comum. Por exemplo, o cara tem um filho por fora do casamento, não quer saber do filho, não quer saber da outra mulher, acabou para ele aquilo, não existe. Mas se o filho estiver devendo tributo, ele responde solidariamente, porque o artigo 134, inciso 1 do CTN, atribui responsabilidade solidária aos pais pelos tributos devidos pelos filhos menores. É uma solidariedade legal. Portanto, é a solidariedade prevista em lei, mesmo que ele não tenha interesse nenhum naquela situação. Então, são os dois tipos de solidariedade. Artigo 124, inciso 1, solidariedade de fato. Artigo 124, inciso 2, solidariedade legal. E ambas não comportam benefício de ordem. A solidariedade no direito tributário nunca comporta benefício de ordem. Ok? É uma característica da solidariedade no direito tributário. Então, vamos lá. Em escritura de compra e venda de bem imóvel, as partes convencionaram que eventuais tributos decorrentes do imóvel, cujo fato gerador seja anterior à aquisição, serão de responsabilidade solidária das partes. Esta convenção. Então, o Código, no artigo 130, trata da responsabilidade por sucessão imobiliária. Determina que o adquirente de um... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial, com muito carinho, para você que está estudando direito tributário. Vocês viram
perceberam, claro, que o nosso professor de Direito Tributário é nada mais e nada menos do que o professor Cláudio Borba. Cláudio Borba, que inclusive é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Professor daqui da Lá Concursos, um professor que nos enche de orgulho. Eu, pessoalmente, quando fazia o curso de administração, isso lá no início da década de 90, eu tive o prazer de estudar nos livros do professor Cláudio Borba e agora ele faz parte da nossa equipe, do nosso time. Um forte abraço, professor Cláudio Borba. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer um convite especial para vocês. O professor Cláudio Borba, tá certo? Ele é o nosso professor de Direito Tributário da LAC Concursos. Ele tem um curso super atualizado, completaço de Direito Tributário, gravado aqui na LAC Concursos, né? Esse curso, o foco dele especificamente, ele está voltado para as carreiras fiscais. Então, o professor Cláudio Borba pertence às carreiras fiscais aqui da LAC Concursos. Todo e qualquer concurso de carreira fiscal, de Cefaz, principalmente Cefaz, Secretaria de Estado de Fazenda, do Brasil todo, tá? Teve um concurso de Cefaz, o professor Cláudio Borba vai lá e grava uma revisão. Por exemplo, nós temos a revisão FCC de Direito Tributário com o professor Cláudio Borba. Essa isolada, todo o conteúdo do professor Cláudio Borba por apenas R$ 80,00. É isso mesmo, R$ 80,00. Durante 90 dias de acesso, você vai ter direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, parcela esses R$ 80,00, com certeza você pode parcelar esses R$ 80,00 ainda em 10 vezes sem juros no nosso operador financeiro, ou seja, R$ 8,00 por mês, mais barato que uma coxinha, né? Tá certo, meus amigos? Então, olha só, qualidade e preço, competitividade é aqui na Lá Concurso. Pode vir, pode fazer essa isolada com o professor Cláudio Borba, que eu tenho certeza absoluta que você ficará super competitivo. Tá certo, meus amigos? Esperamos vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique, claque.